Comissão Nacional de Eleições procedeu esta terça-feira em Maputo o sorteio para o posicionamento dos partidos políticos no boletim de voto para as legislativas e provinciais. De acordo com o sorteio realizado, dos partidos políticos com assento na Assembleia da República, o MDM ocupa a primeira posição, Frelimo na segunda posição e Renamo na terceira posição. Para nós, como Frelimo, continuamos a trabalhar. Já tínhamos a posição anteriormente, felizmente não alterou. E para nós a posição não conta muito, conta o trabalho que fazemos a nível dos nossos membros, a nível dos nossos simpatizantes, no sentido de divulgarmos a nossa posição. Já conhecemos a nossa posição no boletim de voto, conhecemos nós, mas agora nós é que devemos levar a mensagem ao público, aos nossos membros, aos simpatizantes e ao público no geral, para saber em que posição a Renamo concorre. Está claro que vamos em número 3. Estamos já a concorrer, é uma disputa, é um desafio, são eleições. Eu penso que não, quanto a nós como MDM, porque a nossa marca já é conhecida e nós, a partir do momento em que já sabíamos qual era a nossa posição, já começamos a fazer um trabalho preliminar e neste momento, pronto, vamos fazer aquilo que é o dia a dia da campanha eleitoral, mas nós já estamos nesse processo há bastante tempo e a nossa marca já é conhecida. Refira-se que, para além do sorteio das listas de proponentes que contou com a participação dos mandatários e membros da sociedade civil, foi também sorteado o direito de tempo de antena nos órgãos públicos durante o período da campanha eleitoral que já arranca no dia 24 de agosto corrente. A anulação da candidatura da coligação Aliança Democrática, primeiro por parte da Comissão Nacional de Eleições e depois do Conselho Constitucional, alimenta debates e questionamentos no seio da sociedade moçambicana. Quem comete o erro é a Comissão Nacional de Eleições, que aceitou a inscrição da coligação, só que mais tarde, depois da verificação, é quando toma nota de que a coligação não estava inscrita. Então, há um erro da Comissão Nacional de Eleições que devia ajudar a Comissão Nacional de Eleições, que é uma comissão. Um dos pressupostos é facilitar o processo de inscrição, o processo da participação massiva das pessoas, dos partidos, na festa de democracia que são as eleições. Então, quando esta comissão não ajuda, parece que faz um jogo, aceita, mas depois mais tarde que diz não pode participar na festa democrática, isso deixa muito a desejar. E não é a primeira vez, já sabemos que a Comissão Nacional de Eleições está e outros órgãos de gestão eleitoral têm sido o calcanhar de Aquiles, têm sido o problema nesta festa democrática. Por achar que a falha terá sido cometida pela Comissão Nacional de Eleições, Pedrito Cambrão entende que o Conselho Constitucional deveria ter encontrado outro meio termo. Sendo problema da Comissão Nacional de Eleições, o Conselho Constitucional poderia ter tomado uma outra via. Bem, o erro não foi da CAD, porque a Comissão Nacional de Eleições devia ter ajudado a alertar a tempo horas a CAD, então sempre assim pudesse usar a jurisprudência. A jurisprudência, houve um erro cometido, mas vamos deixar a CAD participar e no futuro que o mesmo tipo de erro não se verifique, quer por parte da Comissão Nacional de Eleições, assim como por parte da coligação. Quanto ao Venâncio Mondlane, Cambrão afirma que fica sem suporte e sozinho, para além de partir em desvantagem, ele estará fragilizado. Estamos em Moçambique, onde as comissões, a Comissão Nacional de Eleições, ou seja, sobretudo as mesas de voto, são constituídas por pessoas partidárias. Alguns membros dos partidos devem estar lá para verificar, por parte do princípio que não se confia nos juros que são formados. Então tem de haver alguém do partido para verificar. Venâncio não terá ninguém para estar lá nas mesas de voto. Os outros vão apoiados pelos seus partidos, Venâncio não tem a coligação. Há sim uma desvantagem. Isto não é bom, não abona para a nossa democracia, que nós gostaríamos que todos fizessem parte desta festa democrática, olhando para o apelo que se faz de que as pessoas devem participar na vida política. Com essa situação, a nossa fonte prevê uma taxa considerável de abstenção eleitoral. Porque também há certa desmoralização. Algumas pessoas, creio eu, que não vão votar, porque iriam votar não só no Venâncio, mas também iriam votar na coligação para ter assento no Parlamento. O acadêmico Pedrito Cambrão
É sociólogo e analista político baseado na Beira, cidade capital de Sofala. Um quadro sombrio em que o Estado moçambicano é o principal violador dos direitos humanos em Moçambique. Segundo o relatório sobre a situação dos direitos humanos em 2023, lançado esta segunda-feira em Maputo pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, indica que 27 pessoas morreram no país no ano passado, vítimas de violações dos direitos humanos. As cidades de Maputo e Nampula, norte de Moçambique, apresentam o maior número das vítimas mortais. O contexto eleitoral das eleições autárquicas de 11 de outubro passado propiciou a atuação violenta por parte dos órgãos do Estado contra cidadãos indefesos. São os órgãos do Estado moçambicano que estão a tirar vidas, estão a matar cidadãos indefesos. No caso em concreto, no ano de 2023, o Estado moçambicano matou pouco mais de 27 pessoas. O Estado moçambicano matou 27 pessoas. É a Polícia da República de Moçambique que matou essas pessoas, utilizando armas do Estado. Foram compradas com impostos dos cidadãos para proteger a vida e não para tirar a vida. Cidade de Maputo e a província de Nampula são as províncias onde mais o Estado moçambicano e a polícia mataram. O contexto eleitoral do ano passado, com o quadro todo da injustiça eleitoral que se viveu em Moçambique, que propiciou manifestações de repúdio à atuação da CNE e à atuação do Conselho Constitucional, propiciaram violação sistemática de direitos humanos em todo o país, em particular na província e cidade de Maputo e na província e cidade de Nampula. Mas não só. Vimos no ano passado intimidação a jornalistas, ataque físico a jornalistas e matou-se um jornalista em Moçambique. O relatório sobre a situação dos direitos humanos em 2023 é publicado numa altura em que o país se prepara para um novo ciclo eleitoral. E segundo o presidente do CDD, Adriano Funga, entre outros objetivos, é que não haja atos que limitam as liberdades neste período. Considerando que estamos à porta da campanha eleitoral, e é no quadro da campanha eleitoral onde mais abusos, mais violação de direitos humanos ocorre, é no sentido de que situações destas não aconteçam. E a questão que sempre que nós colocamos, o ano passado, colocamos ao Presidente da República, era filho de quem que tem que morrer para eles ficarem no poder. Então, não queremos ver mortes este ano, por causa de eleições, e por isso lançámo-lo agora, como disse, para continuarmos a luta pela justiça, mas também para que isto não volte a se repetir. O ano de 2023 é o período apontado como aquele que teve mais situações de limitações de liberdades fundamentais a vários níveis. O Ministério Público recuperou nos últimos 6 anos do ano corrente bens avaliados em cerca de 2 milhões de dólares norte-americanos, equivalentes a 128 milhões de meticais em casos de corrupção. Segundo o porta-voz da instituição, Romualdo Jona, este ato resulta de denúncias recebidas, assim como da articulação e colaboração de várias instituições públicas e privadas na apresentação de informações relevantes. Bom, a atividade aqui constatada é resultado da intervenção oficiosa do Ministério Público, das denúncias recebidas, assim como da articulação com diversas entidades públicas e privadas, sendo daqui de mencionar com o Tribunal Administrativo, com a Inspeção Geral das Finanças, com a Inspeção Geral da Administração Pública, Gabinete de Informação Financeira, Comissão de Recepção e Verificação da Procuradoria da República da cidade de Maputo
bem assim das inspeções setoriais. As autoridades apreenderam diversos materiais no âmbito da investigação às denúncias de corrupção na venda de bilhetes e na gestão da frota nas linhas aéreas de Moçambique, revela a fonte. O relatório da auditoria pela empresa que foi encarregue de proceder à gestão, e nesse sentido o processo encontra-se em diligências de instrução. Diligências de instrução no sentido de procedermos à recolha da prova para depois proferirmos ou deduzirmos o despacho competente. Mas neste momento estamos em diligências de instrução, o processo ainda não foi acusado, mas já tem lá indivíduos suspeitos, já tem várias diligências de apreensão efetuadas, como disse, que é para a formação do corpo de delito. O processo está em instrução e em um momento oportuno. Avançou que houve também a instauração de 3 processos crimes contra 5 funcionários do Ministério de Defesa, indiciados no desvio de 52 milhões de meticais. No Ministério da Defesa também, idem. Não podemos revelar os nomes concretos, mas podemos dizer que são funcionários que estão ligados à área da gestão financeira, da realização da despesa, das áreas da administração e finanças, basicamente. Se há algum detido no caso do Ministério da Defesa, por hora ainda não existe nenhum detido, o processo ainda está em instrução e, consoante o desenvolvimento do caso, o magistrado que estiver no processo irá decidir qual é a melhor opção a tomar. O porta-voz do Gabinete Central de Combate à Corrupção falava esta terça-feira em Maputo, em conferência de imprensa de balanço das atividades realizadas no primeiro semestre do ano em curso. Não sei onde eu ir, não sei. Então estou a pedir quem direito que possa resolver essa situação. Temos aqui nossos processos, para onde nós vamos? Lágrimas que representam o desespero de cerca de 500 estudantes oriundos de diversos pontos da província de Sofala e não só, que aderiram ao Instituto Técnico Profissional Martins a fim de frequentar diversos cursos com destaque para a área de saúde. Mergulhados na incerteza, os formandos revelam que a desconfiança nasceu quando foram expulsos do estágio no Centro de Saúde de Xingussura, na Beira. Há 2 semanas atrás estávamos no estágio, né? Então, chegado ao estágio, fomos expulsos por falta de indocumentação por parte do Instituto. Então, nós não temos para onde ir. Tem pessoas, eu, por exemplo, sofri na saída do Chimoio. Estou a viver aqui de renda. Minha mãe não trabalha, não tenho pai. Eu não sei para onde eu ir. Não sei onde eu ir, não sei. Então estou a pedir quem direito que possa resolver essa situação. Temos aqui nossos processos, para onde nós vamos? Para os estudantes, a situação agudizou-se ainda mais quando, com esforço, parte dos mesmos efetuou o pagamento anual de suas propinas, que em cada mês custava 2.500 meticais. Tem estudantes que pagaram de janeiro até dezembro esse valor, quem é de liquidar? E para onde nós vamos? Foram 7 meses de batalha, de um lado para o outro. E esses meses como vão ficar? Será um ano perdido para nós? As nossas fontes foram mais longe ao afirmar que... Será que vamos ter institutos só burlas? Porque não é o primeiro instituto a fazer isso. E para onde nós vamos? Cadê o Estado? Cadê a lei? Então, se quando abre um instituto, acredito eu que tem certas documentações, tem que ter lá um visto, tem que ter lá uma visita para ver se a instituição realmente é credível, tem documentações mesmo ou não. Tanto os estudantes quanto a Autoridade Nacional de Educação Profissional, representada pelo Serviço Provincial de Assuntos Sociais, tentaram sem sucesso contactar a direção da instituição. Quando nós contactamos a instituição, a equipa, tanto diretiva, não estava lá. Todos os contactos que foram feitos redundaram no fracasso. E deixamos lá orientações de que deviam nos aproximar, também não o fizeram.
Como representante da NEP na província de Sofala, o diretor do Serviço Provincial de Assuntos Sociais, Luís Meno, diz não ter dúvida de se tratar de uma instituição que opera de forma clandestina, até porque, segundo conta, ela não consta na lista das 24 instituições de ensino técnico profissional devidamente credenciadas. Na verdade, esta instituição vai ter que ser encerrada. Não temos como. Tanto mais que, como eu disse, nem sequer existe esta instituição. É uma instituição clandestina. Então, nem sequer deve usar. E depois passa-se por um outro processo. Os cidadãos que se julgarem, portanto, lesados, podem tomar iniciativa e apresentar às autoridades competentes para serem ressarcidos os valores. A sociedade, Luís Meno deixa o seguinte apelo. É sabido que muitos jovens querem ter acesso à formação, mas é preciso sempre prestar atenção para não cair em situações de indivíduos que agem de má fé, aproveitando-se da possibilidade que o Estado oferece. Portanto, o Estado oferece essa possibilidade às pessoas para poderem fazer um negócio, mas tem que ser tudo feito dentro dos trâmites. Contactada a direção do Instituto, a qual, segundo estudantes, já não se faz presente na instituição há bastante tempo, esta garantiu-nos que falaria aos nossos microfones nesta quarta-feira. Instabilidade interna, contradições de interesses, mudanças sociais, sentimentos de hostilidade, direitos políticos, divisões éticas e religiosas são apontados como os principais fatores que contribuem para tensões sociais em Moçambique. O pesquisador e consultor econômico Roberto Tibana entende que deve haver um trabalho aprofundado para fazer face a estes desafios que concorrem no índice de conflitos no país. A ideia principal é que a sociedade, nestas primeiras linhas de pensamento, é caracterizada por várias desigualdades e conflitos, que isto é uma característica inalienável das sociedades, que, portanto, diferenças de poder, de recursos, de estatuto social, geram esta competição entre os grupos. E depois também existem relações de dominação e subordinação. Isto pode criar conflitos. Há algum cepticismo à volta dessas coisas todas, né? Desses pressupostos todos, dessas hipóteses todas, porque é uma parte da literatura, portanto, é este argumento que eu mencionei há bocado, mas não há uma relação muito nítida entre... E a evidência é largamente diversa em termos destes pressupostos, quando a gente começa a pegar nos dados e começa a martelar a eles, não é? Porque tu podes ter diferentes níveis de desigualdade e os conflitos apresentarem-se baixos ou altos para o mesmo nível de desigualdade. Podes ter situações em que o nível de desigualdade não aumenta, ou para o mesmo nível de desigualdade tens um sítio onde há mais conflitos ou menos conflitos. Portanto, a evidência não é muito nítida e é necessário investigar mais para melhor explicar esta conexão entre desenvolvimento, conflitos, etc, etc. Tibana defende a criação de instituições de arbitragem de conflitos para reduzir o seu impacto negativo na sociedade. Ok? Mas depois tens uma situação que ainda não modelaste, a origem do conflito violento. E a hipótese que aquele gráfico põe é que se tu tens um acumulado de conflitos não violentos, mas não tens as instituições boas para arbitrar esses conflitos, então vais terminar com conflitos violentos. O pesquisador e consultor econômico falava esta terça-feira em Maputo durante a Conferência Anual 2024, subordinado ao tema Fatores de Conflitualidade em Moçambique. O encontro de 2 dias, organizado pelo Observatório do Meio Rural, discutirá os seguintes modelos de desenvolvimento e conflitualidade: competição pelo acesso aos recursos, fenômenos de exclusão e tensões sociais e vulnerabilidade ambiental e conflitualidade.
Segundo o jornal Desafio, edição desta segunda-feira, 5 de agosto, o selecionador nacional de futebol, Chiquinho Conde, cujo contrato de trabalho com a Federação Moçambicana de Futebol expirou a 31 de julho passado, já está em Maputo para tratar do dossiê renovação com a FMF. O regresso do treinador à capital do país tem como objetivo concluir as negociações que estão em curso com a Federação Moçambicana de Futebol, visando renovar o seu contrato e para continuar a desempenhar as funções de selecionador nacional dos Mambas. A FMF afirmou no passado recente em comunicado que tinha interesse em renovar o contrato de Chiquinho Conde e para continuar à frente da seleção principal de futebol. Uma reação que veio depois de uma grande pressão social, depois de surgimento de divergências entre a estrutura máxima federativa e o técnico que levou a seleção nacional a uma fase final da Copa Africana das Nações CAN e 14 anos depois da sua última participação. E segundo o semanário Desafio, diversas rondas negociais aconteceram através da plataforma Zoom. As partes não conseguiram chegar a consenso. E, porém, na semana passada, a equipa negocial da FMF, composta por Jorge Bambo e Antônio Chambal, respectivamente vice-presidente da Administração e Finanças e assessor da direção, fez cedências a algumas exigências do treinador, ao mesmo tempo que abandonou algumas cláusulas e que havia avançado como proposta do novo contrato. Chiquinho Conde quer um contrato de 2 anos à frente dos Mambas. Refira-se que a CAF, Confederação Africana de Futebol, fixou semana passada datas para a realização das 2 primeiras jornadas de qualificação ao CAN de Marrocos 2025 e para setembro. Os Mambas iniciam a corrida de apuramento jogando em Bamako pelas 21 horas do dia 6 de setembro diante da sua congênere do Mali, sendo que 4 dias depois, isto é, a 10 de setembro, Moçambique vai receber em casa a Guiné-Bissau no Estádio Nacional de Zimpeto e pelas 15 horas. A Confederação Africana de Futebol CAF anunciou através de um comunicado as datas para a fase final do Campeonato Africano de Futebol de Praga, Egito 2024. A informação foi tornada pública depois da reunião do Comitê Executivo da CAF, que decorreu no dia 30 do mês passado. O torneio vai decorrer de 19 a 26 de outubro de 2024 em Hurghada, no Egito. Moçambique garantiu a sua terceira presença na maior prova futebolística continental ao nível de futebol de praia depois de vencer as Ilhas Seychelles por um agregado de 9-4, resultado obtido em 2 mãos. Definidas as datas, agora só resta a preparação da seleção nacional e para que tenha uma melhor prestação nesta sua terceira histórica participação de uma fase final da Copa. Há condições, nós estamos a passar nesta modalidade. Há condições de estar dentro do sistema dentro do sistema para pensar, mas vamos preparar, agora vamos saborear esta grande foi escassa. O selecionador nacional Saidat Moveia tem uma equipa capaz de ombrear com qualquer adversário e fala da expansão da modalidade no país e para uma maior evolução da modalidade. Temos jogadores suficientes, tem um projeto também para estender o futebol de praia além da fronteira. Vamos ver o que vai acontecer, porque temos já indicações na zona norte, temos indicações na zona centro e vamos ver o que vai acontecer até lá. Egito, Marrocos, Tanzânia, Gana, Mauritânia, Moçambique, Malawi e Senegal e são as 8 equipas qualificadas para a fase final do CAN Egito 2024. A edição passada da prova foi ganha pelo Marrocos numa competição realizada em Vilanculos, província de Inhambane.
O Partido Democrata nomeou oficialmente a atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, como candidata a suceder a Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro, onde irá enfrentar o republicano Donald Trump. Harris, filha de pai jamaicano e de mãe indiana, e torna-se assim a primeira mulher negra a ser nomeada como candidata presidencial por um dos dois partidos que têm dominado a política dos Estados Unidos desde a fundação do país em 1976. A oficialização da nomeação como candidata democrata aconteceu na segunda-feira à noite, após a divulgação por parte do partido dos votos dos delegados que haviam sido eleitos nas primárias em todos os estados do país. Após uma votação online que decorreu durante 5 dias e terminou na sexta-feira, Harris obteve quase 4.600 votos que, de acordo com o partido, representam 99% dos delegados participantes. De acordo com fontes de campanha, Harris estava à espera da oficialização da nomeação e para divulgar o nome do candidato a vice-presidente e iniciar um périplo pelos 7 estados-chave e para as eleições de novembro. Os nomes apontados para o companheiro de candidatura de Harris são o senador do Arizona, Mark Kelly, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o governador do Minnesota, Tim Walz. Harris deverá defrontar Donald Trump, candidato dos republicanos, nas eleições de novembro próximo. Os líderes dos protestos estudantis que levaram à demissão e fuga da primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, e propuseram esta terça-feira o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, como chefe de um governo interino. O economista de 84 anos, atualmente na Europa, é conhecido por tirar milhões de pessoas da pobreza no Bangladesh através de um pioneiro banco dedicado ao microcrédito. Yunus enfrentou uma série de acusações de corrupção e foi levado a julgamento durante o governo de Hasina. O economista disse que as acusações contra si foram motivadas por vingança política. O chefe do exército do Bangladesh, Waqar-uz-Zaman, anunciou na segunda-feira a formação de um governo interino. Isto horas depois de a primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, ter se demitido e fugido do país de helicóptero após 15 anos no poder e um mês de protestos mortíferos. Embora Zaman não tenha revelado nomes dos futuros candidatos à liderança do governo interino, afirmou ter mantido reuniões com presidentes dos principais partidos do país asiático, incluindo a Liga Awami, da ex-primeira-ministra. Os líderes das manifestações insistiram que não aceitarão qualquer governo senão aquele proposto pelos estudantes. No total, mais de 400 pessoas morreram no Bangladesh em confrontos desde o início das manifestações estudantis em julho, de acordo com o balanço da agência de notícias France Press, a partir de dados da polícia, de fontes oficiais e hospitalares. Nigéria, cerca de 100 pessoas protestaram hoje contra as dificuldades econômicas em Lagos, um dia após o presidente Bola Tinubu apelar ao fim das manifestações. Somália, centenas de pessoas reuniram-se na praia de Lido, em Mogadíscio, para condenar o ataque de sexta-feira que deixou 37 mortos e mais de 200 feridos. Mali, o governo militar anunciou o rompimento das relações diplomáticas com a Ucrânia e acusou um alto funcionário de admitir o papel de Kiev na derrota sofrida pelas tropas malianas em julho. Níger, os EUA abandonarão a sua última base militar no Níger hoje, antes do prazo final de 15 de setembro para deixarem o país. Quênia, renomeado Hotel Treetops, reabriu as suas portas após fechar durante a Covid. Bangladesh, comemorações explodiram em Dhaka após renúncia da primeira-ministra Sheikh Hasina, que pôs fim ao seu governo de 15 anos em meio a protestos. Japão, as ações da Bolsa de Tóquio caíram 7%, com o Nikkei 225 a perder mais de 2.500 pontos em meio a temores de recessão nos Estados Unidos.
Reino Unido, protestos violentos contra a imigração continuam após um ataque com faca de um suposto imigrante na semana passada que matou 3 meninas, apesar da polícia ter confirmado que o agressor era britânico. Nigéria, protestos contra as dificuldades econômicas e a insegurança que começaram em 1º de agosto deixaram pelo menos 13 mortos. Líbano, ataque aéreo israelita cobre sul do país, com diplomatas a tentar evitar uma guerra direta entre Israel e Irão.